Olá, Enfis! Estamos em mais um episódio do Geração Enf. Esse episódio é destinado para uma nova geração de enfermeiros que querem se destacar, se posicionar na enfermagem. A nossa convidada de hoje é a Andresa Battaglini. Falei certo, Andresa? Certíssimo. Perfeito. Pessoal, a Andresa, eu vou apresentar ela aqui para vocês. Ela é consultora de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência em recrutamento e seleção. Ela é formada em análise em comportamento pelo IBC, é fundadora da B&Nova Consultoria, uma empresa especializada em recrutamento e seleção de talentos. Hoje, Enfis, a gente vai falar e dar muitas dicas e informações sobre posicionamento na entrevista de emprego, como se posicionar, quais são as perguntas chaves, tá bom? Então vai ser muito bacana o episódio de hoje e vai te ajudar a conseguir um novo emprego ou uma promoção no seu trabalho, tá bom? Andresa, se apresenta aí para os Enfis. Boa noite. Boa noite. Olá, Enfis. É um prazer estar aqui nesse podcast com a Juliana. Eu vou aproveitar e já vou fazer aqui, dar uma dica para os Enfis. Quando você for se apresentar na sua entrevista de trabalho, você vai fazer dessa forma agora, vai servir como um guia, tá certo? Vamos lá. Olá, eu sou Andresa Battaglini, sou consultora de recursos humanos da B&Nova Consultoria, sou formada em comércio exterior, tenho pós-graduação em marketing, sou técnica em análise comportamental, iniciei a minha carreira na área de comércio exterior, trabalhando com exportação. Em determinado momento, eu migrei para a área de administração e recursos humanos. Recebi uma proposta de trabalho, foi um desafio, mas eu aceitei esse desafio, trouxe muitos resultados para a empresa que eu trabalhei, era uma empresa familiar, e depois desse tempo eu resolvi me especializar na área de recrutamento e seleção. Hoje eu apoio, ajudo, faço todo o processo de recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas e também trabalho com as pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho ou também se recolocar. Então, esse é o meu trabalho hoje. Perfeito. Então, Andresa, eu percebi que tu foi desde o começo da tua vida profissional até o que você está buscando hoje, certo? Então, Enfis, pegaram esse roteiro, qualquer coisa volta e assiste de novo. Não é isso, Andresa? É isso mesmo, de uma forma muito simplificada, para não me estender muito, mas é sempre importante que a pessoa conte um pouquinho de quem ela é, qual é a experiência profissional, como que ela começou a carreira, se ela teve alguma especialização também é importante ela mencionar, numa apresentação rápida, para não se estender também, não ficar uma coisa muito monótona e perder a atenção do recrutador. Sim. Tá? E, Andresa, qual dica tu daria para os enfermeiros ou para os profissionais da saúde que estão assistindo aqui o Geração Enf, para eles se portarem, como se portar numa entrevista de emprego ali com o recrutador? De um hospital ou de uma instituição? Bom, a primeira coisa eu acho que é ter atitude positiva, né? A pessoa, quando ela está fazendo uma entrevista de emprego, ela está entrando num processo seletivo, ela já começa a ser avaliada desde o início. Então, desde o momento que o recrutador entra em contato com essa pessoa, ela já está sendo avaliada. A primeira coisa que a gente vê é a postura. Bom, como é que ela me respondeu? Ela foi rápida? Ela me respondeu de maneira educada, ela disse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, uma saudação. Ela teve uma atitude positiva comigo, disse que de repente não interessava aquela vaga, agradeceu. A gente já está avaliando desde o início, né? Então, depois dessa fase, como que foi a interação pós primeiro contato? A gente conseguiu evoluir? Evoluímos. Ela compareceu na entrevista? Ela trouxe o currículo conforme a gente solicitou? O currículo dela estava bem preparado. Então, eu já vou aproveitar até o gancho para falar um pouquinho dessa parte do currículo. Sim, pode falar. A importância de você ter um currículo bem estruturado, né? Um dos maiores erros dos candidatos é entregar um currículo, preparar um currículo de qualquer maneira. Isso. Ele tem que estar bem estruturado, ele tem que estar organizado, ele tem que ter uma ordem cronológica, ele precisa ter informações pertinentes às especializações, ele precisa ter conteúdo que seja pertinente à vaga. Isso, exatamente. Eu trago muito isso para os meus alunos, Andresa. Às vezes, eles não conseguem passar pelo primeiro processo, que é a seleção dos currículos. Né? Coloca o currículo, aí depois passa pelo aquele processo e vai para a entrevista. Eles não conseguem sair dali. Quando eu vou avaliar o currículo, não tem especificando o que ele quer.
tem muita especialização que não condiz uma com a outra. Então, a grande maioria dos enfermeiros, o que é que eu peço? Faz 2 currículos, um direcionando para uma área, outro para outra especialização, para o recrutador entender o que é que o profissional está buscando, né? Isso aí. A primeira coisa é ler o descritivo da vaga. Isso. Se candidatou para uma vaga, olha o que a empresa está pedindo. Ela está pedindo tal especialização. Você tem essa especialização? Menciona. É importante você ter essa especialização mencionada no seu currículo. Isso. Porque nesse primeiro contato com o currículo, o que o recrutador vai avaliar? A parte técnica, as suas experiências, aonde você trabalhou, quanto tempo você permaneceu na empresa, em uma determinada empresa. Não que isso possa fazer diferença, porque depois a gente vai fazer o check, né? Durante a entrevista presencial. Mas precisa saber se você passou por alguma empresa, se você desempenhou aquelas atividades. Sim. Não fazer Ctrl-C, Ctrl-V naquela outra empresa que você trabalhou, que tinha lá um descritivo de vaga. Aí você fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Aí apareceu, aí você olha aquela descrição e você fala, isso aqui é de empresa. Não foi ela que elaborou. Sim. Tenha o cuidado de elaborar, dizer exatamente o que você fazia de forma resumida. Sim. Também não dá para fazer aquele currículo imenso, com um monte de informação, que o recrutador vai passar batido por tudo aquilo. Né? Então, tem que ter objetivo profissional. Qual é o seu objetivo? Está alinhado com aquela vaga que você está se candidatando? Isso parece básico, né, Andresa? Mas eu vejo muitos currículos que não têm nem o objetivo profissional. Não tem. Qual é a vaga? Enfermeiro oncologista, né? Exato. Pretensão salarial. Está tudo bem colocar pretensão salarial. Você tem que saber o mínimo que você quer ganhar e o máximo é o céu, né? Mas tem que ter um mínimo. Bom, eu só vou me candidatar a uma vaga que tem um mínimo de salário tal. Que às vezes as pessoas têm medo. Mas eu vou colocar que é, por exemplo, 2.000. Mas se eu colocar 2.000 e for 1.900, o recrutador não vai me chamar. Vai. Se ele perceber que está próximo do valor, que não está muito distante, por que não? Sim. Se ele tem a qualificação necessária, por que não chamar? Sim. Né? E tudo vai depender do momento que o candidato está, de que forma que ele está se posicionando, se ele está buscando uma nova oportunidade, se ele está trabalhando. Então, tudo isso a gente avalia. Sim. Tá? Durante o processo. E, Andresa, você acha importante colocar, você já falou, mas só para frisar para os alunos, a descrição de um cargo que ele já teve? Porque eu vejo muito currículo que só tem ali enfermeiro, o hospital que ele trabalhou, enfermeiro e o tempo que ele ficou naquele serviço. Não tem a descrição, as atividades que ele desenvolveu naquele local. E isso é fundamental até para as palavras-chave, né? Aquela busca que hoje grandes empresas utilizam, né? Programas para buscar esses currículos. E o que você acha dessa descrição dessas vagas? Ela é muito importante. É como eu falei, não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, descrever exatamente o que você fazia. Às vezes, uma atividade, por menor que ela seja, ela é importante para a inteligência artificial. Né? Existe hoje programa, plataforma que busca justamente essas palavras-chave do currículo. Então, se para aquela determinada vaga precisa ter aquela palavra-chave, que ela esteja no teu currículo. Né? Que você coloque de maneira objetiva as suas atividades desempenhadas. Perfeito. Para que você consiga passar na frente de muitos outros currículos. Exatamente. E, Andresa, uma pergunta que muito aluno traz para mim é a seguinte: precisa colocar ou não a foto no currículo? Bom, isso aí pode gerar um pouco de polêmica, né? Eu vou dizer da minha experiência, tá? Eu prefiro não. Tá? Porque o que pode acontecer nesse primeiro momento? Pode existir ali uma questão de simpatia, que não deve acontecer com o recrutador. Sim. Mas pode ser que aconteça em determinado momento. Eu acho ideal que a pessoa tenha as informações necessárias para a vaga. Porque nesse primeiro momento, a foto não importa. Isso. Não importa que aparência você tem, que aparência que eu tenho, que aparência que o outro tem. O que importa para mim é o que a vaga está pedindo, o que foi solicitado pela empresa e se aquele candidato atende aos requisitos da vaga. Isso. Simplesmente isso. A foto dele pouco importa. Exatamente. Quando eu vou ter essa primeira percepção, quando eu marcar uma entrevista, seja online, seja presencial, que nós vamos ter a nossa primeira impressão. Exatamente. É como você entrar na casa de uma pessoa e você ter a primeira impressão da casa dela. Exatamente. A primeira impressão é a que fica. Isso. Então, eu já queria até aproveitar o gancho aqui e falar, por exemplo, vai participar de uma entrevista online, por favor, ENFES, se preparem. Não atendam o recrutador na sala,
de qualquer jeito, no banheiro, na cozinha, fazendo café, almoçando. Prepara um local tranquilo, um local que não tenha nenhuma interferência externa, que no cachorro não... Pega o cachorro, coloca o cachorro num lugar onde ele fica separadinho, que ele não vai interferir. Pede para a pessoa não passar atrás de você, até para você não perder a concentração. Né? Que eu percebo que às vezes a pessoa atende o recrutador assim, com aquela postura, ou ela está apoiada, você fala, parece que a pessoa não está ali por completo. Às vezes até por questão de respeito, né, Andresa? Assim, a pessoa, o recrutador tem que verificar também que você respeita o processo que você está passando, tanto pelas roupas quanto para separar um tempo, um local. O recrutador, eu acredito que tem que verificar, poxa, a pessoa ela se preparou para estar ali, né? Por exemplo, uma vez eu passei, Andressa, por um processo seletivo e entraram só 4 pessoas, né? Ou seja, já estava mais fácil conquistar aquela vaga, que 4 pessoas, né? E uma das pessoas, um dos candidatos, estavam dentro de um carro. Dentro do carro, e a coordenadora se apresentou do setor, ela ia entrevistar a gente, tudo, e ele interrompeu ela, acreditem, interrompeu ela e falou assim, eu posso falar primeiro porque eu tive que parar o carro, acreditem, gente, aconteceu. Eu acredito. Eu posso começar porque eu parei o carro aqui, eu tô mal estacionado, eu posso começar? A expressão facial da coordenadora foi tipo assim, ele já perdeu a vaga ali. Às vezes ele poderia até ser mais competente tecnicamente para a vaga, mas ele perdeu a vaga dele ali, todo mundo percebeu. Então, pessoal, muita atenção. Isso que a Andresa está falando pode parecer primário, pode parecer básico. Ah, claro que eu vou me preparar, mas não é. Não é. E eu vejo isso diariamente nas minhas entrevistas. Pessoas que entram na entrevista online de qualquer maneira, de qualquer lugar. É o respeito pelo processo. Porque da mesma forma que eu estou respeitando, dando aquele espaço do meu horário para entrevistar aquela pessoa, a gente espera o mínimo, né? Que a pessoa tenha aquele mínimo de respeito pelo processo todo, do começo ao fim. Desde o primeiro momento da interação que a gente falou, no momento da entrevista, o local adequado, a roupa, você não precisa ir preparado para uma festa. Não é essa a ideia. A ideia é que você esteja preparado de maneira a mostrar respeito, demonstrar que você teve o mínimo de cuidado para se preparar para aquele momento. Isso é muito importante. E os recrutadores percebem, né? Você percebe? Percebo completamente. Perfeito. Na hora que a pessoa entra na entrevista, já é a primeira impressão. Eu já olho, eu observo onde ela está. Eu já entrevistei uma pessoa que estava sentada na calçada, na rua. E eu olhava e vou te falar, eu até perdi a concentração. Eu acredito. Porque tinha tanto barulho externo e eu tive vontade de dizer para ela, olha, vamos desligar e vamos marcar um outro horário. Mas em respeito a ela, não fiz. Sim. Eu segui a entrevista com muita dificuldade, mas eu fui até o final e acabou que ela não foi contratada, mas foi assim, um local totalmente inapropriado. Gente, não tem problema dizer para o recrutador, esse horário eu não posso. Você tem outro horário para me oferecer? Digam, sejam sinceros, honestos. A verdade tem que permear todo o processo. Exatamente. Não pode ter medo de dizer, hoje eu não posso, amanhã está complicado para mim, você tem um outro horário para me oferecer. Dê opções para o recrutador. Sim. Olha, eu consigo dia tal horário, principalmente se a pessoa está trabalhando. Isso. Ou você consegue me dar mais 2 sugestões de data e horário para mim verificar minha agenda, por gentileza, com educação. Exato. Porque enfermeiro, por exemplo, que é o nosso público, né, ou profissionais da saúde, dá plantão, Andresa. Então, assim, às vezes o profissional está vindo de um plantão noturno, então ele pode estar cansado, ou está indo para um plantão. Então, não tem problema, tá? É só melhor do que aparecer na calçada ou dentro do carro, como foi o exemplo que a gente trouxe. Com certeza, muito pior. A gente tem que ter esses cuidados, né? Para que o processo seja um processo que flua, né? Que flua bem, que você consiga se destacar, consiga estar à frente do outro candidato. Sim. Porque hoje nós fazemos, Juliana, o que a gente chama de entrevista por competência. O que é uma entrevista por competência? Traduzindo, comportamento, atitude. Então eu vou olhar as suas atitudes. Se eu preciso de um funcionário, lá no descritivo da vaga, estava dizendo, eu preciso de um funcionário comprometido. Como é que eu vou avaliar que ele é comprometido? Fazendo algumas perguntas. Eu vou trazer situações para ele me mostrar e me contar como que ele se mostrou comprometido com alguma situação da vida dele. Então, eu vou perguntar no passado, você já passou por essa situação? E eu vou ver como ele vai reagir, como ele vai me contar, como que ele lidou com essa situação emocionalmente, profissionalmente. Então, eu vou avaliar se ele foi comprometido. E o comprometimento dele também no processo. Sim. Ele compareceu no horário?
Ele compareceu na entrevista? Porque eu recebo muitas negativas, né? Marco entrevista, a pessoa simplesmente não aparece. Sim. Né? Então, assim, outra coisa, avisem, não posso. Deu 10 minutos antes da entrevista, olha, aconteceu um imprevisto, que imprevistos acontecem, não vou poder comparecer. Exato. E tá tudo bem, a gente remarca um outro dia, a gente entende. Agora, deixar o recrutador esperando Exatamente. é muito indelicado. Outra... E aí já fica para trás. Isso. Outra questão é atrasar. Às vezes, não faltar em si, mas a gente está lá na sala, a gente tirou um tempo para estar ali e passa 5, 10, 15, a pessoa não aparece, a gente sai. Ah, mas eu entrei. Você, pelo menos, informa que vai se atrasar ou informa que não vai conseguir estar ali naquele dia, naquele horário. E não simplesmente não responde. Que hoje eu acho que tem uma cultura muito do não responder, Andresa. Meu Deus. As pessoas simplesmente não respondem. Né? O WhatsApp acho que trouxe muito isso. E isso acaba prejudicando muito o processo de seleção. Eu mesmo não recomendo. A gente já parte do princípio, como recrutador, que a pessoa está procurando emprego. Certo? Se ela está disponível para o mercado de trabalho, ela tem que estar com um canal de comunicação com o recrutador livre. Ele tem que estar disponível, não precisa estar disponível o tempo todo. Eu sei que às vezes vocês têm que guardar o celular, às vezes o funcionário não pode ficar com o celular na empresa e está tudo bem. Terminou o turno, vai lá rapidinho e responde, olha, desculpe, eu estava trabalhando, explica. Isso. Não pude te responder, porque a gente está avaliando também a rapidez com que o candidato responde. Eu não quero que ele me responda em seguida, mas ele tem que me responder pelo menos no mesmo dia. Sim. Ah, tô de férias, desculpe, não vi tua mensagem, só consegui ver agora. Sim. Dobrei, trabalhei à noite, tive que descansar durante o dia. Tá tudo bem. Contanto que a pessoa explique, né, o que está fazendo, o que aconteceu durante esse momento, para que eu possa avaliar e falar, não, tudo bem, de fato aconteceu. Eu também posso passar por imprevisto, também posso... Outro dia eu vi num post uma recrutadora que ela se atrasou e ela pediu desculpas para o candidato. Olha, desculpa, eu me atrasei, eu não vou poder comparecer. Ele deu uma resposta bem mal educada para ela, ele xingou a recrutadora. E ela fez esse post no LinkedIn falando, olha... Eu fui super educada, eu tentei mostrar que eu também tive um imprevisto, porque acontece, né? Mas a pessoa recebeu de uma forma bem negativa. E os recrutadores, eles são pessoas, né? Também. Isso. Então, pode acontecer imprevisto, eles têm família, têm filho, têm pai, têm mãe, e às vezes as pessoas perdem essa sensibilidade. É isso. Né? E, Andresa, você falou muito das perguntas que são feitas no momento ali que está passando pela entrevista. Qual é a pergunta que você mais gosta de fazer quando você está fazendo para os seus candidatos? Assim, que você consegue falar, sabe, assim, chave. Para mim, a chave é o objetivo profissional. Qual é o seu objetivo profissional? E eu trabalho muito isso com quem está ingressando no mercado de trabalho. Ah, certo. Eu faço atendimentos e durante o meu atendimento, às vezes eu gasto uma sessão. Gasto não, né? Invisto um tempo ali em uma sessão... para aquele candidato conseguir trazer para mim o que ele tem de objetivo profissional. As pessoas têm dificuldade de falar o objetivo profissional. Muita dificuldade. Porque a pessoa fica assim, mas o que eu quero? O que você quer? Arrumar um emprego? Nem que seja assim. Qual é o seu objetivo profissional hoje, Juliana? O meu objetivo profissional é buscar uma recolocação. É me recolocar no trabalho. Tá ótimo, não tem problema nenhum se esse é o seu objetivo hoje. Não precisa falar, o meu objetivo é ser diretor desta empresa, porque eu quero chegar... Não precisa ficar floreando. Fala a verdade, seja sincero. É a pior coisa que tem você falar, não sei. Né? Ou aquela pergunta, por que eu devo te contratar? Isso. Existe aí uma coisa... Algumas pessoas gostam de fazer essa pergunta, outras não. Dependendo da situação, a gente faz, dependendo não. Mas por que eu devo te contratar? Aí a pessoa fala, não sei. Não, se prepara. Diga assim, porque eu sou o melhor candidato para essa vaga. Eu sei, eu tenho todas as qualificações necessárias, eu tenho toda a parte técnica, eu tenho a cultura da empresa e eu sei que eu vou entregar o meu melhor. Sim. É isso, Perfeito. Resumindo, é isso. Eu estou disposta a entregar o melhor, posso não ter algum conhecimento, mas eu vou aprender. Exato. Né? Eu sou dedicada. E é isso que falta muito, assim, Andresa. Eu vejo que a pessoa não se prepara para a entrevista. É isso. Elas ficam ansiosas ali para aquele processo que realmente causa essa ansiedade e a pessoa não se prepara. Uma dica que eu dou para os meus alunos é o seguinte: lê e relê o seu currículo. Coloca na sua cabeça que você tem aquela especialização,
Pode parecer bobagem, mas às vezes a pessoa é ali no nervosismo, ela esquece. Lê e relê o currículo, ensaia na frente do espelho, se prepara, porque quando a gente se prepara, se veste, cria um subconsciente de que você está pronto para aquele processo, né? E não passa por aquilo de qualquer jeito. Vou ter uma entrevista daqui a pouco e não leva tão em sério, né, esse processo. Então, ensaiem, verifiquem na internet, em alguns locais, as perguntas que são mais realizadas. Tente se preparar. O que eu responderia? Né, como é o caso dessa pergunta que você trouxe aqui. Por que você merece essa vaga? Por que eu te contrataria? Então, vá pensando em casa. É isso. Né? Por que eu sou a melhor opção para essa vaga? Né? Quais especializações que eu tenho? Que cursos que eu tenho? Em que eu investi conhecimento? Sua comunicação é boa? Sua liderança é boa? Você tem a competência técnica necessária para assumir? Né? É importante. Importantíssimo. E às vezes a pessoa acha que ela não vai ser humilde se ela falar. Isso, verdade. Eu preciso me mostrar humilde na entrevista. Não. Ali é o momento de você vender. Se vender. O seu peixe. Então, eu tô aqui para vender o que eu sei. Isso. Se você não der o seu melhor ali na entrevista também, porque apresentar o seu melhor para a empresa já começa no processo seletivo. Você está entregando o seu melhor ali. Sim. E o seu melhor hoje é esse, e tá tudo bem. Eu digo que não tem candidato que não serve para a vaga. Tem o candidato ideal para aquela vaga e tem a vaga ideal para aquele candidato. Então, verdade. Se não deu certo em uma vaga, vai dar em outra. Uhum. Não é que você não serve, porque tem muito disso. Às vezes a pessoa fica frustrada, se sente para baixo. Ai, puxa vida, será? E fica buscando respostas. Isso. Será que eu não fui humilde? Será que eu fiquei muito ali falando demais sobre a minha profissão? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que eu não fui educada? Não, mas eu me lembro que eu falei. Será que eu esqueci de comentar alguma coisa? E não é sobre isso. Uhum. Na maioria das vezes, é sobre a qualificação que precisa para aquela vaga, o comportamento necessário. Uma outra dica que eu sempre dou, até para todas as pessoas que eu preparo, observa o site da empresa. Você vai trabalhar numa empresa, entra no site da empresa, isso. Entra nas redes sociais, olha o que ela tem, o que ela publicou. Tem lá uma parte das empresas que diz missão, visão, valores. Nossa Isso é tão importante. A história da empresa. Chegue preparado, porque o recrutador fala, é uma pergunta que eu faço sempre. Você entrou no site da empresa e a pessoa fala, não entrei. Deu tempo. Entrei. O que você achou? Você entendeu o que a empresa faz? Porque é isso, você vai entrar numa empresa, você entendeu o que ela faz? Você acha que você combina com aquela empresa? Uhum. Eu tenho... que a gente chama de fit cultural, uma palavra bonita, mas você acha que você tem tudo a ver com aquilo? Você combina com aquela empresa, com os valores daquela empresa? Porque valor a gente traz dentro da gente. Uhum. Ninguém aprende valor. A gente aprende quando a gente é criança, né? De acordo ali com a dinâmica da nossa família, com as coisas que a gente teve acesso na infância. E a gente vai criando esses valores ao longo da vida. Mas você não aprende valor, né? Você já tem ele dentro de você, você só desenvolve. Então, você combina com aquilo? Isso. Olha o site da empresa, tenha o cuidado, porque isso mostra também que você está comprometido com o processo. E que você se preparou para aquilo. Exato. Eu também sempre dou essa dica para os meus alunos. Leia o site da empresa, entenda as certificações, como a gente conversou, né? A parte técnica. A parte técnica, ONA 1, ONA 2, ONA 3. Ju, o que é ONA? Pesquisa o que é ONA. Pessoal, tire um tempo para se preparar para a entrevista. Isso que vai fazer a diferença na hora de passar num processo seletivo. É isso. Primeiro, currículo. Estruturar o currículo, palavra-chave, colocar data. Andresa, eu vejo muito currículo que tem assim, pós-graduação em enfermagem oncológica. Não tem o ano que começou, não tem o ano que terminou. Pois é. Eu fico pensando no recrutador, pega aquilo... Quebra a cabeça. Então, ele tá cursando, já terminou, que ano, faz quanto tempo? Então, assim, pessoal, prepare o seu currículo de forma impecável. Isso é um documento. Exato. É um documento. Estruturou, próximo passo, entrevista. Eu falo para os meus alunos que eu tinha uma camisa, uma roupa, que era só para entrevista de emprego. Eu tinha uma camisa, Ótimo. O meu esposo está aqui, ele sabe, que eu separava aquela roupa só para ir para a entrevista, porque eu era da sorte. Ela era bem posicionada, não tinha muita estampa, e eu me sentia bem com ela.
E Importantíssimo. a maioria das vezes eu tive um feedback positivo e passei nas vagas, por isso que ela era minha roupa especial. E eu sempre ensaiava na hora de responder alguma coisa. Sempre que tinha alguma pergunta diferente que faziam para mim, eu voltava e, nossa, será que eu respondi certo? Eu mesmo me dava aquele feedback, será que eu respondi correto? Né? Eu acho importante a pessoa também se autoavaliar. Sim. Né? Para entender o que ela fez errado. Será que, por exemplo, como eu trouxe aquele caso para ti, né, quando a gente conversou. Sim. Como que você lida com a gestão de conflitos? E a colega que estava passando pela candidatura falou assim, eu acho que técnicos de enfermagem têm que ficar no lugar deles. Na hora eu falei isso, eu não faria isso, eu não responderia dessa forma. Então, a gente está sempre aprendendo, né? Com o próximo, com o colega ou aqui no podcast. Né? Primeiro que isso é uma falta de respeito, né? Você, com o colega que você está chamando aquele outro colega de se colocar no lugar dele, sim, você já está se colocando numa posição... Isso sim não é humildade, você já está se colocando numa posição acima. Né? E não é essa a intenção. Isso. A intenção aqui é você mostrar empatia pelo outro. Né? Então, assim, olha, eu acho que numa posição de liderança, a gente tem que agir dessa maneira, tem que buscar entender o que está acontecendo com a equipe, se está com algum problema motivacional, buscar uma solução, porque, na verdade, o papel do líder é esse. Exatamente. É direcionar a equipe. O líder não faz, ele direciona. Né? Então, ele faz acontecer, né? Colocando as pessoas para botar o negócio para andar. Sim. Então, o trabalho dele é esse, é ter empatia pelo outro, né? Ter uma postura ativa ao falar com a equipe. Né? E quando você pergunta sobre essa questão de gestão de conflito, tu já pergunta tentando saber se essa pessoa ela tem essa competência, não é isso? Isso. Eu pergunto para ela, peço para ela me trazer alguma situação em que aconteceu de ter um problema na equipe. Vamos supor que ela já teve uma equipe. Você se lembra de alguma situação em que aconteceu algo que você precisou intervir? Como é que aconteceu? Como que você fez para resolver? Que atitude, que ação você tomou para resolver essa questão? De que maneira, como você se sentiu nesse processo? Então, anotando ênfase. E o que você teve de resultado? Você conseguiu resolver o conflito? Sim. Como que as pessoas se sentiram depois disso? Ficou aquele burburinho na empresa? Não, você conseguiu dar conta? E emocionalmente, você ficou bem? Você ficou bem com todo mundo? Porque sempre tem. Acontece que um gosta, outro não gosta da forma como a gente atua, a gente não vai agradar todo mundo. Isso. Mas, no geral, deu certo. E a pessoa vai responder. Porque se você pergunta como que ela faria, ela vai pensar como ela faria, de fato. Florear, às vezes, né? Eu faria da melhor forma possível, óbvio. Mas e para ela te relatar uma coisa que aconteceu? Sim. Então, essa é a chave do negócio. Essas perguntas, geralmente, são para você trazer uma situação que você viveu. Porque daí não tem como você dizer como você faria. Você já viveu aquilo. Sim. Então, você vai contar como você lidou com aquela situação. E aí, a gente consegue pescar. Se eu tiver dúvida, eu faço outra pergunta. E se eu continuar com dúvida, eu faço mais uma pergunta. Porque na terceira, a pessoa pode acabar caindo em contradição. Ela me conta uma resposta que ela já ensaiou. Na próxima, ela já não vai ter outra situação para contar. Eu dou até liberdade dela me contar se foi alguma coisa no âmbito profissional, na faculdade, ou até mesmo em casa. E a gente consegue perceber. Sim. E qual pergunta você faria para avaliar a questão da competência do profissional? Se ela tem competência para aquela vaga? Bom, primeiro as perguntas técnicas. Sim. Né, para ela me relatar como que ela desempenhava tal atividade. Quais foram os resultados que ela trouxe. Certo. Você desempenhava atividade X? Desempenhava. Porque ela vai dizer que sim. Legal. E que resultados você trazia para a empresa? Isso foi a curto prazo, longo prazo? Você sentiu que você poderia ter melhorado alguma coisa? Que você poderia ter trazido uma outra ação? Que você poderia ter melhorado o teu resultado? Como que você avalia a tua atuação? Perfeito, perfeito. Muitos alunos, muitos enfermeiros, eles trazem para mim o quê, Andresa, quando eu faço mentoria? Que eles saíram de um hospital, às vezes, como eles trazem para mim, por perseguição do gestor, enfim. Como que eles conseguem relatar isso numa entrevista? Que eles saíram de um hospital anterior por algum motivo que eles não querem expor, acabou tendo uma demissão em massa no hospital porque trocou político, tem muito isso, né, na região norte, nordeste, essa troca de política, então sai muita gente. Como que eu consigo orientar o meu enfermeiro a responder isso para o recrutador? Excelente pergunta, Juliana. Com a verdade, sempre.
cuidando, lógico, para não cometer o sincericídio, né? Você tendenciar a sua resposta, você falar alguma coisa para falar mal de alguém. É simples. Você foi demitido porque teve uma troca de gestão, houve uma troca de gestão e nós fomos desligados. Ou eu fui desligado. Não tem problema nenhum ser desligado. Todo mundo vai ser desligado uma vez na vida. Exato. 1, 2, 3, 4 e tá tudo bem, né? Faça uma autorreflexão. Foi isso realmente? Trocou a gestão? Trocou. Então fale a verdade. Não fica tentando inventar desculpa. Sim. Porque o recrutador, numa hora, ele vai conseguir pescar. Verdade. Ah, mas você me disse que teve uma troca de gestão? Mas curioso, só você foi demitido? Porque ele fala, eu fui demitido. Ah, só você? Num determinado momento, o recrutador deixa aquela pergunta de lado e ele pergunta, voltando àquele caso que você me falou, da demissão em massa, quantas pessoas foram demitidas? Aí ele vai dizer, eu. O eu e mais um. Ah, mas não foi uma demissão em massa? Aí ele já falou, já inventei, aí ele se complica e aí piora a situação. Então, diga a verdade sempre. Isso. Eu acho que a gente tem que ser sincero nas interações, porque não vai ser aquilo que vai impedir você de seguir no processo. Sim. Porque é o todo, Juliana. Não é uma ação isolada, uma coisa que aconteceu com aquele candidato em uma situação. Ele pode até ter tido um problema com o gestor dele. Olha, eu tive um problema com o meu gestor. A gente teve um problema ali, nós tivemos uma discussão. Eu fui contra um posicionamento dele. Ele não aceitou e ele me demitiu. Você não está falando mal da pessoa. Você está dizendo que vocês estiveram assumindo que você também teve ali um problema com ele e está tudo bem, né? Como que eu vou saber se aquilo se repetiu? Na outra, no próximo trabalho que ele foi demitido ou que ele saiu. Sim. Ou em algum momento ali eu vou tentar entender se esse conflito é comum na vida dele. Vou fazer perguntas. Olha, então, ele teve uma questão aqui com o gestor dele. Vou perguntar, de repente, daqui a pouco, numa pergunta solta, se ele já teve conflito com outras pessoas, com outros gestores. Ou se foi esse caso isolado, né? Exato, porque às vezes é um caso isolado, isso pode acontecer. Pode tá acontecer. Tudo bem. Isso. Eu sempre falo para os meus alunos não falarem mal do emprego anterior, não citar nomes, porque isso mostra, além de ética profissional, respeito pela empresa que você ficou, né? Querendo ou não, você teve uma jornada profissional naquele lugar, aprendeu muita coisa, e até para a próxima empresa que você vai entrar, fica feio, pega mal para você falar de uma empresa anterior. Né? Então, o que eles vão pensar? Então, quando sair daqui, vai falar mal da nossa empresa também. Né? As pessoas se conhecem, né, Juliana? Isso. A gente no meio se conhece, os recrutadores se conhecem, a gente troca currículos, a gente troca, olha, eu tenho esse candidato aqui, Juliana, ele é bom para você. Não serviu aqui para essa vaga, mas olha, para essa tua vaga eu tenho certeza que vai servir. A gente conversa, né? E é uma questão de respeito também. A gente não sai falando mal do amigo, a gente não sai falando mal de uma pessoa que a gente gosta, ou até de quem a gente não gosta, né? A gente tem que evitar esse tipo de comportamento. Isso. E isso é comportamento, né? Isso. Aí você fala, bom, se ele está falando mal aqui do gestor dele, ou da empresa que ele trabalhou, o que a gente naturalmente vai entender? Que pode ser que ele faça a mesma coisa na outra empresa. E ele vai gerar um conflito, ele pode gerar conflito, ele pode gerar fofoca, acabar com o clima daquela empresa. Então, ele não combina com aquele clima harmonioso, né? É muito feio fazer isso. Acho que não precisa, né? Essa ferramenta, vamos dizer assim, não é a melhor ferramenta para você se sair bem na minha entrevista. Concordo. Andresa, hoje quando você faz os seus processos, né, que ela é mentora também, pessoal, ela faz esse processo de auxiliar profissionais a passarem por processos seletivos, não é isso, Andresa? Exato. Eu faço um trabalho de preparar essas pessoas para uma entrevista, ajudo a arrumar o currículo, todas as informações que tem que conter naquele currículo, se ele está escrito de maneira organizada. Perfeito. Ajudo nas redes, onde é que ele precisa estar com o currículo dele atualizado, se é no LinkedIn, para ele, como que ele vai fazer para buscar essa vaga. Sim. Auxilio no processo dele. Encontrei a vaga. E agora? Será que tem todas as competências que eu preciso? Estou precisando fazer algum curso? Me ajuda? Tá tudo bem aqui? Vou por esse caminho? Vou por aquele caminho? Como que eu devo me portar nessa entrevista? Olha o site, dá uma olhadinha na empresa, se prepara dessa maneira, e faço uma entrevista teste, né? Entrevisto essa pessoa, ensaio com esse candidato para ele entender se o que ele vai falar tá... Não que não esteja bom, né? Eu tento ele deixar o mais natural possível, fluir. Mas faço as minhas observações. Olha, se você de repente falar dessa maneira, fica mais adequado para essa vaga, né? Ajudo também aonde ele vai buscar essas vagas, porque às vezes a pessoa não sabe onde eu vou buscar, por onde eu começo. Isso.
E hoje, Andresa, eu vejo muito que os meus alunos nem têm o LinkedIn. É. Ou tem e esqueceu a senha, ou não está atualizado. Então, assim, esse é o primeiro passo que a pessoa tem que dar. Estruturar o currículo, o LinkedIn, seguir fazendo esses processos, né? Não esperar que na primeira porta que bater vai ter o feedback positivo e não desistir. Sim. Né? Não desistir, porque senão ele não vai conseguir. Não vai, né? Não, a gente Não tem conseguir. Que ter firmeza, né? Participar do processo seletivo desde o começo e até o final e numa boa e tranquilo. Eu acho que eu já ouvi muita gente falar para mim, naquele processo que eu não estava dando não dando importância, né? Não estava muito preocupado, não estava muito ansioso porque eu estava trabalhando ou porque eu não estava esperando que aquele processo desse certo. Ele deu. Sim. Porque ela estava tranquila, porque ela estava calma, porque ela deu o melhor, ela foi sincera, né? Então ela entregou aquele melhor que ela tinha. Né? Então, o mais importante isso aconteceu é isso. comigo também. Em 2 processos que eu passei em hospitais de referência, de renome aqui em São Paulo, eu fui tranquila. Tranquila, assim, esperava passar, lógico, queria muito, mas eu fui muito tranquila. E eu acho que isso contribuiu também para as respostas, fui sincera, trouxe casos e questões que aconteceram durante a minha atuação profissional. Foi bem da forma que você trouxe aqui. Agora, deixa eu te perguntar uma pergunta, se você faz essa pergunta hoje. Quais os pontos positivos e negativos? Essa pergunta ainda é feita ou não? Eu não faço. Eu não gosto de fazer essa pergunta, porque a pessoa, primeiro, ela já vem preparada para responder. Isso. Ela já vai me perguntar, eu já vou me preparar. E eu não acho que eu acredito, tá? No meu método, na minha metodologia, eu não insiro essas questões, porque eu não acho que elas vão fazer sentido. Eu pergunto de outra maneira. Eu consigo enxergar esses pontos positivos, esses pontos a melhorar. A gente não chama nem de pontos negativos, né? De coisas a melhorar durante ali o meu bate-papo, a minha conversa. Eu deixo o candidato à vontade. Eu tenho uma postura positiva com essa pessoa. Porque a pior coisa, a pessoa já entra na entrevista tremendo. Ela tá nervosa, você percebe. Eu trago um assunto ali, uma amenidade, chegou fácil, foi tranquilo, ou eu faço algum comentário sobre alguma pergunta que ela me fez durante o processo. Vejo, você tem cachorro, você é um animal de estimação, que legal. Eu vejo um quadro, às vezes ela está em casa, tem um quadro de fundo, pergunto. Então eu quebro o gelo. Sim. Você percebe que a pessoa faz assim, tô mais tranquila agora. Sim. E aí ela fica à vontade para falar. Desenvolve melhor, né? Muito melhor, muito Perfeito. melhor. Essa pergunta era feita antigamente, a gente pensa muito isso e os alunos trazem isso para mim. Né, Ju, o que eu respondo quando perguntarem o meu ponto negativo? Então, realmente eu tenho visto, assim, até pelo que os alunos me trazem, que essa pergunta está em desuso. Sim. Né? Claro que pode acontecer, né? Lógico, a gente... Né, tem muitos profissionais hoje, né? Mas é importante falar que, assim, eles vão perguntar isso para vocês de outra forma, numa situação que você vivenciou ali no seu plantão, na sua unidade. É isso. Né? Exatamente. Essas perguntas comportamentais, elas são atuais, né? É o que mais está se usando hoje. E a gente consegue descobrir através das situações que ela passou. Sim. Se ela tem alguma coisa a melhorar. De repente, ela contou uma situação ali que ela não está com a parte da liderança bem desenvolvida. E tudo bem, porque isso você treina. Sim. Né? Então, a parte técnica a gente consegue treinar. Às vezes, essa parte... não é tão fundamental para a empresa, ela é importante, mas se ela entrar e a empresa desenvolver esse colaborador, esse novo funcionário, ele vai conseguir atingir. Sim. Então você fala, não, tudo bem, ele não tem aqui, ele é exigido sim para a vaga, mas a gente consegue desenvolver. Por quê? Porque ele tem outras qualidades que são necessárias para a vaga e essa eu consigo desenvolver. Sim, mas perfeito. O comportamento eu não consigo desenvolver. É verdade. Né? Ele tem que ter uma autoavaliação. Uma coisa importantíssima é a gente se conhecer. Isso. Né? Eu acho que o recrutador no passado ele fazia essa pergunta para trazer uma autorreflexão para a pessoa. Para ele já buscando ali se conhecer melhor. Quais são os meus pontos positivos? Puxa, o que eu faço de melhor? Olha, eu sei desempenhar essa atividade muito bem. Coisa simples. Sim. Eu sei desempenhar essa atividade. Ele pode falar sobre atividades. Sim. Eu sei desempenhar tal atividade muito bem, sei desempenhar tal atividade muito bem. No ponto negativo, se perguntar, olha, eu estou aprendendo a trabalhar melhor dessa maneira nesta atividade. Pode dizer isso. Sim. Eu estou me desenvolvendo na atividade tal. Estou me profissionalizando na atividade específica. Então, ele pode usar isso, pode dizer que ele está
já usar esse ponto e já dizer que ele já está se preparando, porque ele já se conheceu, ele já fez uma autorreflexão Sim. e ele já sabe o que ele precisa trazer de melhor ali. Melhorando as capacidades de liderança, de gestão de conflito. Exato. Nossa, perfeito. Adorei. Ou fazendo um curso, estou Sim. fazendo um curso, estou buscando mentores. Exato. Alguma coisa que ele já está colocando em prática. Mas tem que ser verdade, hein, gente? Tem que ser verdade, não pode mentir, pelo amor de Deus. Dá para perceber. Dá para perceber. Dá, a gente percebe, né? Acho que a pessoa, quando ela mente, ela tem um comportamento completamente diferente quando ela está falando a verdade. Exatamente. A gente olha o movimento dos olhos, né? A pessoa, quando ela está buscando uma informação, ela geralmente olha para cima, ela olha para um determinado lado, ela não fica nervosa, né? Você começa a perceber que a pessoa... Outro dia eu fiz uma pergunta para um candidato, era uma pergunta muito simples, né? Sobre percentual, era necessário para a vaga. E quando eu fiz a pergunta, se ela sabia fazer conta de percentual de cabeça, ela fez assim, cadê? Ela começou a procurar a calculadora. Ela não sabia, não era melhor ela dizer, olha, de cabeça eu não sei, de calculadora eu sei. Sim. Eu ia dizer, ok. Que ela não sabe por que eu fiz essa pergunta. Eu falei, é necessário para a vaga. Ela não sabe se ela vai precisar fazer de cabeça ou se ela pode recorrer, porque saber de fazer de cabeça, de repente, é um raciocínio lógico que eu necessito que ela tenha ali no momento. E ela foi procurar, então eu percebi que ela ficou nervosa. Sim. Né? Então é isso, ter naturalidade com as coisas, responder de maneira calma, tranquila, ou falar, não sei. Isso. Ah, eu não sei, olha, não sei fazer. E tudo bem, de repente... Mas estou disposta a aprender. Exato, exatamente. Bem complementar. Eu gosto muito de responder isso. Olha, eu não tenho tal habilidade, mas eu tô aqui para aprender. Pode me desenvolver, me trabalha que a gente está aí para isso. Excelente. Né? Pessoal, e aproveitando que a gente está aqui falando sobre carreira, sobre liderança, recrutamento, seleção, as vagas da nossa pós-graduação de enfermagem oncológica estão abertas e você tem a chance de ganhar uma bolsa de 40% de desconto. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. Realize a sua inscrição. Para você que é técnico de enfermagem, a gente tem o curso Oncotec, que é uma formação para técnicos de enfermagem em oncologia. O QR Code também vai aparecer aí na sua tela. Tanto a pós-graduação quanto o Oncotec são certificados pelo Ministério da Educação, tá bom? Andresa, a gente está chegando nos nossos finalmente. Eu vou pedir para você passar suas redes sociais, onde os nossos ENFs podem te encontrar, como que eles podem te buscar. Bom, em primeiro lugar é o LinkedIn, né? Perfeito. Andresa de Barros Battaglini, com 2 T's e I no final. Depois a Juliana pode compartilhar direitinho com vocês. Site, binovaconsultoria.com.br. Perfeito. E estamos aí com o Instagram, iniciando os trabalhos. Logo mais a gente passa o Instagram para eles. Perfeito. Andresa, muito obrigada pela participação do nosso podcast, por estrear aqui o nosso podcast com a gente. É um privilégio. Tá bom? Eu tenho certeza que você contribuiu muito com os nossos ENFs, com os profissionais da saúde que vão estar assistindo aqui, porque é algo que a gente não aprende na graduação. E a gente tem muita dificuldade com isso, né? Muitas dúvidas, como que vai ser feito. Então, quero te agradecer de coração mesmo por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui participando desse lindo trabalho que você conduz com maestria, maravilhoso, o trabalho está de parabéns. E queria deixar um recado para eles, Claro, posso? Pode. Eu queria dizer para vocês, ENFs, tenham paixão pelo que vocês fazem. Façam com amor, com dedicação, com brilho nos olhos. Eu sempre digo isso para todos os candidatos e eu observo isso. Brilho nos olhos a gente tem quando a gente fala, eu amo o que eu faço, eu tenho paixão pelo meu trabalho. Então, com essa paixão que eu tenho, é evidente que eu vou entregar o meu melhor. Isso. Então, tenham paixão pelo que vocês fazem, tenham empatia pelo próximo, sejam éticos, profissionais, que a carreira de vocês vai ser brilhante. Isso. Perfeito. Obrigada, Andresa. ENFs, não deixem de seguir o nosso canal, clicar aqui no like e ativar o sininho. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.